Bem-vindos ao Evangelho no Lar, online, do Centro Espírita Lar do Amor, disponível no WhatsApp, YouTube e no site. O Evangelho no Lar é o estudo em família ou individual da doutrina do Cristo, para compreendê-la melhor e vivenciá-la no dia a dia, ao mesmo tempo que harmonizamos nossos lares, pois nos colocamos em sintonia com o Mestre e os benfeitores espirituais. Como fazer? Escolhendo um dia e horário da semana que seja mais propício a esse encontro. Uma prece de abertura simples, a água a ser fluidificada, leitura e comentário do trecho do Evangelho escolhido e a prece encerrando o encontro de Jesus no lar. Que nossos corações e mentes possam se refugiar no doce encontro com o Mestre. Jesus amado, iniciamos mais um Evangelho no lar. Que a tua doce paz esteja conosco, inspirando-nos e abrindo nossos corações ao teu Evangelho. Mensagem preparatória do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Lição 32. O obreiro do Senhor. Cada criatura mora espiritualmente na seara que se afeiçoa. É assim que, se o justo arrecada prêmios da retidão, o delinquente, em qualquer parte, recolhe os frutos do crime. O obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por traços essenciais. Não cogita do próprio interesse, não exige cooperação para fazer o bem, não cria problemas, não suspeita mal, não cobra tributos de gratidão, não arma ciladas, não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro, não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito do semelhante, não reclama santidade nos outros para ser útil, não fiscaliza o vintém que dá, não expia os erros do próximo, não promove o exame das consciências alheias, não se cansa de auxiliar, não faz greve por notar-se desatendido, não desconhece as suas fraquezas, não cultiva espinheiros de intolerância, não faz coleção de queixas, não perde tempo em lutas desnecessárias, não tem boca untada com veneno, não sente cóleras sagradas, não ergue monumentos ao derrotismo, não se impacienta, não se exibe, não acusa, não critica, não se ensoberbece. Entretanto, frequentemente aparece na seara divina quem condene os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária dominação. O obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação e em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em tudo a sacrossanta vontade. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o item 13, a fé e a caridade, o nosso tema. Disse-vos, não há muito tempo, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Encontrareis, em verdade, impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só se pratica através da abnegação, pelo constante sacrifício sem qualquer interesse egoístico, só a fé pode inspirá-la.
porque é a única que nos faz ter coragem e perseverança para suportar a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres gostaria de iludir-se sobre seu destino nesse mundo, sustentando que lhe é permitido se ocupar só de sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda das instituições e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, das vossas tendências, de vossas necessidades, que também são um meio de vos aperfeiçoardes no exercício da caridade. Porque somente através de concessões e sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmardes que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, desde que a procure não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso para seres cristão nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Quão importante é essa instrução? Cada frase, uma lição, que nos faz ler, reler, pensar e refletir. O espírito protetor associa sentimento e ação. Um move o outro, a fé e a caridade e a fé. Fé expressa nosso sentimento em relação à razão da vida, das relações entre o homem e o seu Criador, aos seus desígnios e manifestações. É compromisso. Sem ela, a vida perde seu sentido mais amplo, o altruísmo, os sentimentos fraternos, a caridade, o desejo de progresso e do bem-estar dos outros se dissipam, dando lugar às satisfações imediatas, aos prazeres efêmeros, às ilusões, ao egoísmo, à vaidade e ao orgulho de se crer melhor e maior que o outro, e até mesmo gerando vícios. O espírito protetor nos diz: sem a fé não seria possível a verdadeira caridade, e esta só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício. E isto significa reconhecer a Deus. E os que não o reconhecem, os que só veem suas próprias necessidades, não sabem ainda o que é a verdadeira fé, a verdadeira caridade. Fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo perfume do sentimento. Nos ensina Emmanuel. Se só nos preocuparmos com o nosso bem-estar, satisfazendo apenas nossas necessidades, sem fazer nenhuma concessão em prol do outro, não há espaço para sentimentos fraternos, gestos de renúncia e de caridade. Só há espaço para o egoísmo, o orgulho e a vaidade, pois a prática do bem está acima da materialidade e da efemeridade da vida material, com suas ofertas tentadoras e ilusórias. É preciso espalhar o bem
através de boas e abnegadas ações, vendo no outro um irmão. Afinal, como diz a letra de uma antiga canção, ele não pesa, ele é meu irmão. E o pequeno que o garoto carregava nem era seu irmão de sangue, mas era seu irmão. Sim, somos todos irmãos, formamos uma família, uma grande família espiritual. E precisamos uns dos outros para vencer as dificuldades da vida. Mas ainda nos vemos envoltos na repetição de velhos padrões de comportamento. E o outro, o próximo, aquele a quem deveríamos amar como a nós mesmos, vai ficando distante, distante de nossos corações, de nossas orações. Voltemos à mensagem preparatória. Será que pontuamos algum item? Se não, então mudemos nosso padrão. Não sejamos tão impacientes, intolerantes, rigorosos, intransigentes, tão críticos, pois onde falha o auxílio mútuo, a compreensão, a tolerância, a desarmonia se instala. E não há receitas prontas de fraternidade. Há sim uma, única, sagrada e imutável. Amai-vos uns aos outros. E o Espírito da Verdade nos deu, a nós espíritas, o segundo mandamento: instruí-vos. E será que estamos interessados em nos instruir para alcançar o entendimento das orientações dos espíritos? O apóstolo Paulo persuadiu Timóteo a ler, a se instruir e exemplificar em boas obras, e não apenas meditar, e que se aplicasse na doutrina para o aproveitamento pessoal dele e para servir de exemplo. Daí a necessidade do estudo, da reflexão e ações práticas, ou seja, o que eu li e falo, eu pratico. E a doutrina é um manancial, uma fonte que não se esgota. Unir fé e ação no bem, tendo a caridade como base, quer em família ou na família da casa espírita. Estou só exemplificando. E aí a gente vai vencendo as nossas lutas íntimas, melhorando aqui e ali. Agora, lancemos um olhar para a atualidade. O que vemos? Uma sociedade pacífica, solidária? E qual a minha contribuição para este momento? Engrosso o rol dos descontentes, dos revoltados com tudo e todos? Ou já consigo, como espírita, me religar ao Pai e fazer uma oração em favor de todos, sem distinção, sem distinguir? Orar por uma situação também é fé e caridade. Aí retorna a instrução do Espírito protetor. A caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. E não é que o homem pensa que pode resolver tudo exclusivamente por meios materiais, sem se render a Deus que tudo vê, ao Pai, Criador e doador de toda a vida? Finalizo lembrando Paulo, que pregava a fé, a caridade, o amor e a esperança, que não são simples palavras, elas se interligam. A fé move, o amor opera, a esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização do que deseja, do que vai acontecer. E o amor, que não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor que nos liberta.
e a esperança renovada, alicerçada na fé e na caridade. Encerramos agradecidos e agradecendo ao Mestre pelo amparo, proteção. E ainda rogamos, Senhor, sustenta-nos, inspira-nos na nossa lida diária. Paz e luz a todos.